Muito boa tarde a todos, bem-vindos. E esta tarde vamos falar das mulheres na história da medicina vegetal. A mitologia grega ou romana nos transmitiu uma multidão de divindades, onde, além de ter tarefas como deuses, uns haviam cômpitos também como terapeutas, médicos. Estes mitos provinham da mitologia dos fenícios, dos egípcios, ou dos etruscos ou outras civilizações. A Apolo foi atribuído a ciência de curar. Os nomes pelos quais foi conhecido eram Acésios ou Iatros, curador. Refere-se ao papel de quem devolve a saúde. Os romanos lhe atribuíram também o nome de médicos, e para o Apolo médicos foi erguido, mesmo em Roma, um templo. A medicina estava associada a ele diretamente ou através da mediação do seu filho, Asclépio, que foi quem, como primeiro, aplicou a clínica. Apolo também era o deus que, atirando dardos mortais com o seu arco, podia atingir pessoas com enfermidades e ferimentos mortais, ou, com o poder das suas flechas, garantir uma doce morte. Higino, astrônomo e escritor do século I, considera Apolo como o primeiro oftalmologista, provavelmente porque Apolo é frequentemente confundido com o Sol, que dissipa a escuridão da noite, e por analogia tem o poder de fazer desaparecer o véu que ofusca a vista. Quirón, filho de Saturno, foi o primeiro cirurgião e praticou a cirurgia e recorria à utilização das ervas. Além das divindades, uns homens, mas também algumas mulheres, praticando a arte médica, tornaram-se autênticas celebridades. Mas foi somente com a descida não mandado do Filho de Deus, o Cristo, que tivemos o único e verdadeiro terapeuta eficaz, sim para os corpos, mas acima de todos para as almas, de modo que através de si mesmo, como modelo divino de verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e através dos seus ensinos, a humanidade pudesse sim curar os corpos, mas, acima de tudo, salvar a alma pela enfermidade interiores, o que é um mal muito pior. Continuamos a nossa pesquisa buscando por todas as civilizações como um fio condutor entre as mulheres que conseguiram tornar-se médico também nas mais das patriarcais culturas. Higino, o astrônomo e escritor do século I, que conta que em Atenas, no século IV a.C., as mulheres eram proibidas por lei cada acesso para os estudos médicos e para as práticas terapêuticas. Essa proibição ficou ativa durante muito tempo, durante o qual muitas mulheres morriam de parto e com doenças no órgão reprodutivo, porque, por pudor e a mentalidade, impediam aos homens médicos de ajudá-la a realizar um parto ou a tratá-la. Uma jovem, chamada Acnudis, contornou a proibição. Disfarçou-se de homem e foi para Alexandria estudar obstetrícia com Herófilo, o conhecido médico e anatomista. Quando voltou para Atenas, ela praticou brilhantemente a profissão, sempre vestida de homem. Revelava a sua verdadeira identidade apenas na presença de mulher a ser tratada.
Os médicos atenienses ficaram com tanta inveja do sucesso do novo colega que o acusaram de subornar as esposas, porque as mulheres teriam simulado a doença para ser abordadas pelo desconhecido e qualificado taumaturgo. Quando então os juízes do Areópago se encontraram, o veredicto inicial foi de culpabilidade. Nesse ponto, Acnodis revelou a sua verdadeira identidade. Aqui, para os acusadores, ela era duplamente culpada, tanto como mulher, quanto porque ela exercitava sob um nome falso. Ela estava prestes a ser condenada à morte quando uma delegação de aristocratas chegou aos tribunais, acusando-os de serem inimigos da humanidade. O protesto das matronas funcionou e, portanto, Acnodis recebeu permissão para praticar a profissão. A lei também foi alterada, as mulheres puderam estudar medicina e realizar atividades terapêuticas, obviamente apenas em pacientes do sexo feminino. Outro caso está a ser contado por Homero na Ilíade. Na Ilíada encontramos Agamede. O Perímede nasceu em Elis. Foi a filha mais velha de Augia, rei dos Epei. Ela teria vivido antes da Guerra de Troia, no século XII a.C. Socorria os feridos no campo de batalha, na planície de Troia, e não era uma enfermeira improvisada, mas uma verdadeira médica grega que conhecia os poderes curativos de todas as plantas que crescem na terra. A loira Agamede conhecia quantos fármacos a ampla terra produz. E no período helenístico, Agamede tornou-se uma figura quase mágica comparada com Circe e Medeia. E a própria Hélena, conhecida por ser a causa infeliz da Guerra de Troia, também foi uma curadora comprovada. Estudou medicina no Egito, com Polidamna, cujo nome significa ela que submete muitos males. A médica egípcia transmitiu a Helena o conhecimento de plantas, com o poder de eliminar toda a angústia e a raiva e apagar quaisquer lembranças dolorosas. A notícia não surpreende, porque o Egito, explica Homero, produz muitíssimos remédios. Aí cada um é médico especialista, acima de todos os homens, porque todos descendem de Peon, o médico dos deuses. E no Egito as mulheres também praticavam a profissão médica, frequentavam as escolas médicas em Sais e Heliópole. No templo de Sais podemos ler esta inscrição: Eu vim da escola de medicina de Heliópole. Estudei na escola das mulheres de Sais, onde as mães divinas me ensinaram a curar doenças. Em Heliópolis estudaram também Moisés e a sua esposa Zipora, no 1500 a.C., época na qual a rainha médica da 18ª dinastia Zeput liderou uma expedição em busca de plantas medicinais. Alguns papiros médicos egípcios relatam problemas de ginecologia, que também na bacia do Nilo eram a especialidade mais praticada por as mulheres. No papiro de Caum são descritos diagnósticos de gravidez, hipóteses sobre o sexo do nascituro, conduzida observando cuidadosamente o rosto da mãe, e estudos sobre a esterilidade.
as cirurgiãs realizavam cesarianas, operavam tumores e tratavam fraturas. De fontes epigráficas e documentais, sabemos que as cidades gregas também hospedavam mulheres médicas e cirurgiãs. A Hipócrates está atribuído a fundação de uma escola de obstetrícia e ginecologia na ilha de Kos, na qual as estudantes não eram admitidas. Estas, no entanto, frequentavam a escola competidora a de Cnido, na costa da Ásia Menor. E temos notícias também de Musa de Bizâncio, filha de Agátocle. Era médica e foi recordada com uma estela fúnebre no segundo século, encontrado em Bizâncio. Ela é retratada com um véu enquanto segura um livro na mão, acompanhada por uma criança e 2 cães adorantes ao seu pé. A medicina era a única ciência constantemente cultivada no Império Romano. E a medicina talvez foi a única profissão aberta também para as mulheres, que na sociedade romana tinham um estatuto profissional comparável àquele tido muito mais tarde na sociedade do século XIX. Em Roma, as mulheres médicas, embora tratassem principalmente de gestações, partos e doenças ginecológicas, foram muito além do campo da obstetrícia e também estudaram remédios para outras tipologias de doenças. Nos hospitais foram conduzidas como escravas mulheres médicas provenientes da Grécia, também elas depositárias do conhecimento científico grego, e da mesma maneira do que eram os seus colegas do sexo masculino. E é do século II depois de Cristo uma estela funerária galo-romana que encontra-se no Museu de Metz, na França, com um baixo relevo que representa uma mulher com na mão uma caixa de remédios e ferramentas médicas, confirmada pela inscrição médica no topo da estela. Plínio o Velho lembra de Salbe de Lemno, especialista em oftalmologia, e Olímpia de Tebe, uma conhecida ginecologista. Galén colaborou com Antioquias, especialista em artrite e doenças do baço. Talvez não é totalmente infundada a voz que circula sobre eles, e diz que Galén tinha copiado muitos remédios terapêuticos de Antioquias. Muito obrigada e até a próxima.